Você sabia que existe um documento que pode transformar completamente a sua experiência de parto e que muita gente nem sabe que tem o direito de ter? Nas semanas passadas, o assunto explodiu. O Ministério da Saúde lançou uma nova edição da Caderneta da Gestante e o Conselho Federal de Medicina soltou uma nota oficial se posicionando sobre o conteúdo. São dois lados e duas perspectivas. Porém, no meio disso tudo está você, gestante, tentando entender o que isso significa para você na prática. Então, hoje eu quero conversar com você sobre isso. A caderneta da gestante existe já há alguns anos e é muito usada principalmente no setor público. É o documento que acompanha toda a gestação durante as consultas, os exames, as vacinas, e ela é da gestante. Nessa nova versão, o Ministério da Saúde incluiu orientações sobre o plano de parto, sobre violência obstétrica e sobre procedimentos durante o parto, como analgesia, episiotomia e a posição de estar realizando esse parto, né? E o CFM, que é o conselho que regula o exercício da medicina no Brasil, manifestou algumas preocupações. Segundo a nota que eles lançaram, eles entendem que alguns conceitos ali são subjetivos e que podem acabar gerando insegurança jurídica para os profissionais de saúde que estão ali sendo responsáveis pelo parto, né? O obstetra, os enfermeiros, enfim, toda a equipe de saúde naquele momento. É uma tensão real. E eu respeito os dois lados, entendo os dois lados, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: essa conversa toda que mostra que o parto ele nunca foi e nunca vai ser só uma questão técnica. Ele é técnico, sim, mas porém humano. É médico, mas também emocional. E é exatamente por isso que um pré-natal bem feito, ele importa tanto. E aqui vem a parte que quase ninguém fala. Você provavelmente foi à sua consulta do pré-natal, o médico mediu a sua barriga, ele pode ter visto o ultrassom, ter verificado os batimentos com o sonar, viu os exames, e você saiu de lá sem saber absolutamente de nada sobre como vai ser seu parto, quais são os seus direitos e quais são as coisas que podem estar acontecendo naquele momento. Muitas vezes você não sabe quais são as suas opções, não sabe o que pode pedir, não sabe o que é evidência científica e o que é rotina hospitalar sem embasamento, mas que já acontece com tanta frequência. E isso não é culpa sua. É uma falha de um sistema que ainda trata o pré-natal como uma sequência de procedimentos e não como uma preparação real para um dos dias mais importantes da sua vida. A literatura científica já mostra isso com clareza. Mulheres que chegam ao parto informadas, preparadas e amparadas têm desfechos melhores, tanto para elas quanto para os bebês. Um estudo publicado no Cielo, que é um banco de dados de artigos científicos, mostra que a construção do plano de parto no pré-natal influencia positivamente os desfechos maternos fetais e aumenta a sensação de controle, autonomia e protagonismo da mulher. E protagonismo é uma palavra muito bonita, né? E infelizmente continua sendo uma questão um pouco rara no parto brasileiro. Agora, eu preciso desfazer um equívoco que circula muito por aí. O plano de parto ele não é uma lista de exigências. Não é briga, não é você versus o médico, o obstetra e a equipe que está ali te assistindo no hospital. Ele, na verdade, é uma conversa escrita. É ali que você estabelece, né? Você chegando ao hospital, à maternidade, sabendo o que você quer, o que você prefere, o que te faz sentir segura. E abrindo espaço para que a equipe também entenda quem você é. O parto é imprevisível e isso é inegável. O médico pode indicar uma cesariana de emergência e isso salva vidas. A analgesia pode ser necessária, a episiotomia em situações específicas tem respaldo científico. E o plano de parto sabe disso. Um bom plano de parto diz, na medida do possível, prefiro isso. Se houver necessidade médica, eu confio na equipe. É comunicação, é parceria, é exatamente o que um parto humanizado e seguro precisa ser. Por falar em apoio, eu preciso te contar algo que ainda surpreende muita gente. As doulas são agora reconhecidas como profissionais de saúde. Isso no Brasil, né, pela Lei 17.703 de 2023. Foi tudo estabelecido nesse ano e isso é muito recente, é importante e transforma completamente o papel delas no sistema. E a ciência confirma o que as doulas já fazem há décadas.
A Cochrane Collaboration, que é uma das referências mais respeitadas em revisões científicas do mundo, analisou dezenas de estudos e concluiu que o apoio contínuo de uma doula durante o trabalho de parto está associado a melhores resultados obstétricos, menor taxa de intervenções e maior satisfação materna. Uma pesquisa brasileira publicada recentemente mostrou que a presença da doula aumenta os níveis de serotonina no pós-parto imediato, o hormônio do bem-estar, o mesmo que favorece o vínculo mamãe e bebê, e reduz o que a gente chama de blues puerperal, aquela tristeza dos primeiros dias depois do parto. A doula ela não substitui o médico, ela completa o cuidado. Ela cuida do que o hospital muitas vezes não tem estrutura para cuidar. A emoção, a presença, o suporte contínuo. Então, o que eu quero que você leve desse vídeo? A polêmica da caderneta vai continuar, as instâncias vão debater, isso é saudável, é assim que as políticas públicas evoluem. Mas enquanto esse debate acontece, você pode e deve agir. Primeiro, use o seu pré-natal para fazer todas as perguntas que você precisar. Pergunte sobre as opções de parto, sobre o que a sua maternidade permite, pergunte o que é evidência científica e o que é a rotina do hospital. No segundo momento, considere construir o seu plano de parto, não como uma armadura, mas como uma bússola. Ele te ajuda a organizar seus desejos, a conhecer seus direitos e a chegar no trabalho de parto mais segura de si. E terceiro, considere o acompanhamento periparto. Uma doula ao seu lado não é luxo, é ciência. E a Mamazen existe exatamente para isso, para que você não chegue no dia do seu parto sentindo que está sendo levada pela correnteza, mas que você está chegando lá preparada, informada e amparada. A gente vive num país onde a taxa de cesariana chega a 88% no setor privado, onde o índice de episiotomia em parturientes de baixo risco chegou a 56%, sem uma evidência que justifique isso em massa. Não é culpa de nenhum médico individualmente, é um sistema que precisa evoluir, e essa evolução começa com as mulheres informadas. Você não precisa escolher entre confiar no médico e conhecer seus direitos, você pode e deve ter os dois. Então me conta aqui nos comentários, você já ouviu falar sobre plano de parto antes? E sua maternidade aceita? E, além disso, você tem alguma história sua para contar? Porque é nas histórias de vocês que a gente entende o que ainda precisa mudar.